Em primeiro lugar, eu queria me apresentar um pouco a primeira vez, né? Embora sou sua seguidora no Instagram, no YouTube, acompanho seus vídeos. Legal. Adoro o vídeo de Não Quero Ser Amado, adorei. Esse todo mundo precisa assistir, né? Sim, ele é muito oportuno agora, com esse momento que a gente está vivendo, que dá para refletir mais, está todo mundo com as rotinas aí suspensas, né? E eu acho que dá para a gente refletir mais. Eu tenho espalhado ele um monte. Hoje você compartilhou no Insta. É, que bom que você está espalhando. Eu tenho pedido para todo mundo espalhar esse vídeo porque eu acho que ele é ilustrativo, né? Ele mostra bem o que Muito, nós estamos passando. muito didático, muito didático. E vem muito para o momento, não só político, mas momento eu acho que é de uma evolução mesmo que a gente atravessa, né? Uma evolução enquanto ser mesmo. Tem que rever vários valores aí. Eu estou postulante, né, do processo seletivo para Tá? vereadora pela cidade. Me dediquei bastante, entreguei o trabalho final hoje e vou ser aprovada, se Deus quiser. Claro, que bom. Muito bem. A gente precisa de gente comprometida e gente nova dentro da política para refrescar as ideias, para lutar pelo certo, né? Pelo que a gente, qual é a finalidade da política, que é resolver os grandes problemas que nós temos e melhorar a vida das pessoas. Isso, isso. Trazer essa experiência, eu acredito muito nisso, a experiência da iniciativa privada, que cada um de nós possa contribuir com uma política nova mesmo. Não dá para acreditar mais que a política sem experiência dê resultado satisfatório, né? A gente não É, pode ficar. Eu acredito muito nisso e o Novo me trouxe essa oportunidade. Eu sou advogada da área da saúde e quero contribuir. Na minha trajetória aí, seguindo você lá desde 2018, né, da eleição, da sua vitória, do primeiro ano aí de mandato brilhante, cheio de atuação, bom, parabéns pela liderança lá do primeiro ano. Vocês dividiram, né, o mandato de 4 anos, cada um, e se você corajosamente assumiu o primeiro ano. não foi E fácil, mas deu certo. Acho que eu fiz cumpri com o meu trabalho. sim, sim, brilhantemente. Teve os projetos, teve sucesso, enfim. Isso é importante. E não parou, tá aí. Bom, Teve aí prontamente, assim que foi decretada a pandemia, teve em loco, né? Foi visitar os hospitais de campanha, eu acompanhei. isso. E a minha primeira pergunta vai aí. Tá. É, tá? Então, assim, eu sei que a sua motivação maior dessa visita lá nos hospitais foi para acompanhar o quanto a transparência no governo atual estava acontecendo, tanto em quantidades quanto em qualidade das compras de equipamento, dos móveis, né? De tudo aquilo que você tinha acesso de números, você foi fiscalizar e acompanhar de perto. Excelente. Depois você me conta o detalhe mesmo que você viu Aham. lá. Mas indo um pouco mais, eu penso muito no pós-pandemia, deputado, o que poderíamos fazer com tudo isso que já foi adquirido, né? Será que a gente pode propor um aproveitamento disso, instalando isso em outro lugar? Porque o que acontece? Eu vi lá em Minas Gerais o nosso colega, o Zema, né? O meu Uhum. Zema, ele teve um aproveitamento de dezenas de respiradores que estavam abandonados de outras situações, com certeza de outros governos, de outras administrações, e foram reaproveitados. Então, assim, esse aproveitamento também da máquina, né? Não só adquirir. Então, conta Uhum. para mim o que você viu lá, o que você viu nos hospitais de campanha, o que você apurou dessa transparência, que era a sua motivação maior, e se você pensa em alguma coisa de aproveitamento. Assim, eu não estou focado ainda no pós, né? Ainda estou olhando para o. Nós estamos no auge. Ontem, acho que a gente teve o maior número de mortes no Brasil, então ainda estamos no pico, né? Ou chegando no pico da crise. Mas é uma ideia interessante, válida no que for possível. Eu sei que
um dos hospitais de campanha do Mboi-Mirim, que eu não fui visitá-lo, mas eu fiz não fui visitá-lo agora na parte da parte que foi construída para a pandemia, mas é um hospital que já existia, inclusive eu direcionei verbas das minhas emendas para lá, e essa área que foi construída externa para a pandemia, ela foi construída num modelo com materiais, enfim, inovação, que ela vai ficar permanente. Então, ela já foi feita de um jeito para ser permanente, mas ali existia um espaço, tinha um estacionamento, se descobriu essa tecnologia de uma startup brasileira, com uma construção modular rápida, deu certo. Esse caso ele não pode ser replicado em todos os lugares, os outros hospitais são hospitais de campanha, e aí são hospitais montados, um deles dentro do estádio do Pacaembu, que foi o que eu fui ver de perto para ver o que era que estava sendo construído, se era aquilo mesmo, como eram os leitos, e eu pude ver a qualidade realmente do equipamento, algo impressionante. Em 10 dias subiu uma grande tenda do tamanho do estádio inteiro, do gramado inteiro, com muitos e muitos leitos, inclusive leitos de UTI. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com o presidente do Einstein, numa live, que foi uma parceria do Einstein ali com a prefeitura, e o Einstein conseguiu doações para as UTIs do Hospital do Pacaembu. Então, eu ouvi, falei com as pessoas que montaram a efetividade do hospital, enfim, e como que tudo isso foi construído e usado. Então, eu acho que na medida do possível que a gente puder reaproveitar, acho natural que isso aconteça, e vou estar atento para fiscalizar. É bom que tenha parceria com outras instituições privadas, no caso o Einstein, porque foi lá, se prontificou, colocou a credibilidade, o nome dele. Isso dificulta o mau uso, ou os erros, ou as corrupções, por um lado. Por outro, a gente sabe que teve esse outro hospital de campanha que foi feito numa construção que vai ficar fixa. Então, também isso é positivo. Agora, não acho que todos os outros não vão poder continuar, mas temos que olhar só o que tem ali dos equipamentos que pode ser distribuído para o resto da rede. Então, eu estou olhando, estou perto, né? Protocolei uma lei também para penalizar aqueles que cometem atos de corrupção durante a pandemia, uma lei estadual, então as punições administrativas, que é multa e perder os direitos políticos. Não são punições criminais, essa discussão seria federal, aqui no estado que eu posso fazer isso, mas já está ótimo, né? Já é mais uma pressão em cima daqueles que querem se aproveitar desse momento. Inclusive, eu tenho sugerido para todas as pessoas replicarem esse conteúdo para que todos os estados passem legislações estaduais de enrijecimento de penas para aqueles que cometerem atos de corrupção durante a pandemia. Ótimo. Pode deixar que vamos replicar aí, porque a iniciativa brilhante mesmo, e pensar mesmo, poder restringir toda essa manobra, né, de quem está acostumado. Sim. Deputada, uma outra dúvida, e aí também da sua área, que veio antes até de ser deputado, que é a segurança, né? Você já tinha participado do governo, da gestão da segurança, né, Secretaria de Segurança, e trouxe essa expertise aí para o seu mandato, para a sua candidatura, e tem esse olhar, e é muito preocupado, eu vejo os posts, vejo toda a sua movimentação. Lá em abril, logo após o decreto da pandemia, teve uma consulta, assim, através das redes sociais, não foi nada oficial, e a população não aprovou e não foi solidária, né, a permissão do uso dos dados móveis que seriam fornecidos aí pelas empresas de telefonia móvel. Você até foi na central lá de informações e tentou demonstrar o que era a informação que teriam acesso o governo, que não eram informações detalhadas, conteúdos de conversa, mais a questão da localização, dos agrupamentos e tal. Mas a gente não viu essa abertura na sociedade naquele momento.
Será que também porque recém-chegada a pandemia, todo mundo muito inseguro? Ou eu coloco ainda uma outra questão, será que o adiamento da vigência da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela entrava em vigor agora em maio, e a vigência dela foi jogada para o ano que vem. E eu escutei muito isso nos grupos que eu participo. Mas aí vai todo mundo movimentar, quem é que é o tomador desse dado? A empresa móvel vai se isentar, o governo vai manipular demais. Então, assim, eu queria a sua opinião, porque a gente também sabe que o governo atual está péssimo lá no ranking da transparência e que isso também gera essa insegurança para a população não apoiar esse tipo de situação tão moderna, né, tão inovadora. Assim, eu acho que o primeiro ponto sobre esse assunto é nós entendermos a tecnologia. Nós vivemos na era da tecnologia. Aliás, nós só estamos podendo ter essa conversa aqui graças à tecnologia. Aliás, a pandemia só se tornou, talvez, mais produtiva até para alguns e os efeitos negativos só não foram piores graças à tecnologia. Então, não dá para a humanidade voltar para trás. A tecnologia chegou. Aqueles que não têm tecnologia ficarão para trás. A tecnologia é sim uma ferramenta. E nós temos que tomar cuidado que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas entender o uso da tecnologia e a tecnologia é essencial. Então, o Brasil parece que ele não está entendendo o que é Big Data. E Big Data são dados agregados. O que é dados agregados? São dados onde eu não tenho acesso individualmente ao seu número de telefone, ao meu número, à sua localização pessoal. Eu não individualizo. Eu pego o conjunto total e coloco ali junto e falo, tá bom, eu estou contando quantos celulares tem. E isso é muito básico usar isso, é até rudimentar, eu diria, porque as operadoras de telefone celular, elas têm essa capacidade desde sempre, porque elas precisam medir se uma antena está sobrecarregada ou não. Então, o que elas fazem? Elas vão lá e contam quantos celulares estão usando aquela antena. Ela não sabe qual é o número. Se ela quiser, ela até pode, mas ela pode, operadora, mas ela não fica preocupada com isso. Ela só quer saber quantos celulares estão usando aquela antena. E, obviamente, quando os celulares usam a antena, ela vai fazer a manutenção necessária ou melhorar a capacidade da antena de acordo com o uso. Então, ela já tinha essa informação, ela sempre teve. Isso é comum e é muito básico. E essa informação foi passada de quantos celulares estão em movimento pela cidade, não quais números, para o governo. O governo não tinha como acessar o banco de dados da operadora para saber quais números. Ele só sabia que tinham tantos celulares em movimento. É a mesma coisa que você disser para mim, mas eu não gosto que o CT conte quantos carros tem na rua. As placas de radares, elas contam quantos carros tem na rua num determinado momento. Ela não pega o número da placa e fala, olha, a placa tal estava em tal lugar, tal hora. Ela não faz isso. E quem tem esse controle é um órgão governamental, não é nem uma empresa privada, no caso do CT. Então, assim, as pessoas precisam entender o que está acontecendo antes de serem tão resistentes e críticas. E aí o que eu acho que é mais grave é que nós temos um contexto específico. E muita gente contra a quarentena, contra o isolamento, defendia o tal do isolamento vertical. E aí, Fabiana, é muito importante as pessoas entenderem uma coisa. Não existe isolamento vertical sem algumas coisas. Teste. Monitoramento. Não é qualquer monitoramento igual esse daqui, feito rudimentar aqui, que está feito em São Paulo. É rastreamento de contato. Rastreamento de contato. O seu celular chega perto do meu, vai vir um alerta para as autoridades de saúde dizendo que Fabiana, que tinha o vírus, entrou em contato próximo de Rene, que não tem o vírus. Aí as autoridades vão vir fiscalizar e vir falar com Fabiana e com Rene. Isso se chama isolamento vertical. Você usa dados, invade a privacidade das pessoas para controlar a saúde de todo mundo e não ter que trancar todo mundo junto em casa. Então, se você gosta de isolamento vertical, você tem que amar tecnologia e amar a tecnologia que
vai sim invadir um pouco da sua liberdade, por uma razão. Então, a vida ela é feita de trocas o tempo inteiro. Ninguém é livre para sair dirigindo bêbado e batendo o carro e matando pessoas. A sua liberdade de poder dirigir e beber, ela é restringida. Várias liberdades nossas são restringidas para que a gente possa viver em sociedade. Existem momentos onde algumas liberdades terão que ser mais restringidas em troca de saúde. Outros momentos, você vai dar mais liberdade e não vai se preocupar com a saúde. Tem coisas que sempre a sua liberdade será limitada. Então, não existe falar em liberdade, não é um conceito absoluto. Existe liberdade absoluta. Ninguém pode sair na rua fazendo o que quer, quando quer, como quer. Senão não existe vida em sociedade, existe anarquia e aí é salve-se quem puder. Então, quem não gosta do programa de contagem de celulares coletivos em São Paulo, jamais vai usar a tecnologia que, por exemplo, o Google e a Apple se juntaram e criaram um aplicativo nos seus telefones. E se você tem um iPhone ou se você tem um telefone funcionando com o sistema da Google, se prepare, seu telefone tem um rastreador. E a Google e a Apple juntas conseguem rastrear 4 bilhões de pessoas. E se você acha que o governo de São Paulo, com todos os problemas que ele tem e ineficiências, está rastreando você está focando no lugar errado. Quem está te rastreando e sempre te rastreou foram todos os nossos equipamentos eletrônicos de empresas privadas e eles continuam fazendo isso e você não está nem aí. E no momento de pandemia, o que a gente queria era apenas contar quantas pessoas estavam ou não respeitando o isolamento para pensar em soluções para uma questão de saúde de gravidade global e mundial. A gente precisa contextualizar as discussões, senão elas viram discussões sem pé nem cabeça. Falar em igualdade absoluta não existe, falar em liberdade absoluta não existe, falar em justiça absoluta não existe. São conceitos teóricos e idealizados e eles estão sempre em contraposição a outras necessidades imediatas. Eu queria gastar todo o dinheiro que eu quero. Você não pode gastar todo o dinheiro que você quer porque você tem que pensar no seu futuro. Então, a vida ela é feita sempre de trocas e equilíbrios de escolhas. E isso é fundamental nesse caso do que nós estamos lidando aqui. Ótimo, ótimo. Acho que falta mesmo muita informação, né? Informação e passar essa tranquilidade. Foi tudo muito rápido, talvez o anúncio da pandemia e mudando a rotina de todo mundo, aí em seguida a exposição dos dados, que já acontece, a gente sabe que já acontece em vários segmentos, aí os dados são compartilhados. Bom, espero de questões eram essas duas, deputado. A gente está com o tempo aqui apertado que tem um atrás do outro. Então tá bom. Então fica com Deus, boa sorte, muito obrigado, obrigada. Fabiana, obrigado pelo apoio, continua firme e forte aí, precisamos de gente nova na política, gente disposta a ajudar, conta comigo no que você precisar e continue próximo, porque é assim que a gente vai mudar as coisas, todo mundo participando. Isso. Obrigada, parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado, até logo. Tchau.